Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, hoje eu trago um resumão de mercado da bola do Santos, as primeiras movimentações, e também vou trazer aqui para vocês a novela Júlio César Furti. Rescindiu? Não rescindiu? O que está acontecendo? Bom, vou começar com essa novela, né, do Furti. Vou colocar aqui a matéria do Lucas Musetti, que o Furti pede rescisão de contrato e deve ir à justiça contra o Santos. Bom, muito foi especulado que o Furti já tinha rescindido o contrato e não era mais jogador do Santos. Entretanto, eu trouxe na live de hoje cedo que o Santos realmente pensava em liberar o jogador, mas que não tinha nada assinado. O Furti, por sua vez, eu até falei isso na live de hoje cedo com o Mr. Jersey, que é o seguinte: o Furti, quando ele foi afastado em janeiro, ele criou uma rusga com a atual gestão. E agora o Furti, o que ele pensa? Eu não quero me aposentar, quero continuar jogando e não vou abrir mão do meu contrato. O Santos até tentou reintegrar o jogador para que ele ficasse um pouco menos bravo, mas não funcionou. Pelo que eu entendi, o Santos deve um certo valor para o Furti, né? E se esse valor não for pago, ele pode rescindir, sim, de forma unilateral na justiça. Então, o que o Santos deve para ele de salário já cabe dentro da justiça uma rescisão unilateral. O problema de uma rescisão unilateral partindo do Furti é o quê? Que o Furti pode entrar na FIFA para conseguir esse pagamento do seu contrato. Aí cabe à FIFA ou quem julgar se ele tem para receber o salário que o Santos não pagou enquanto ele estava aqui ou se deve receber todo o seu contrato. Inclusive, eu fiz uma conta de padaria durante a live. Se o Santos tiver que pagar todo o contrato do Furti, para quem não lembra, ele tem contrato ainda com o Santos até dezembro do ano que vem, daria em torno de 23,4 milhões. Olha só. Então, que fique claro, isso é uma informação. O Furti e o Santos ainda não assinaram a rescisão. Ele continua, até esse momento que estou gravando, como jogador do Santos. Tá? A rescisão ainda não saiu. Mas o que o Santos deve para ele de salário, cabe uma rescisão unilateral. Ele é um jogador que vem me decepcionando muito. Além de me decepcionar em campo ano passado, também está me decepcionando como pessoa. Segundo o Musetti, até, ele fala que o Furti fez esse pedido de rescisão porque ele está acertado com outro clube. Então o Furti vai olhar, pensar assim: estou com 35 anos. Pô, posso ganhar 2 contratos do meu novo clube e o que o Santos tem para me pagar. Então acho que não é uma atitude legal. Ó, o Santos tem que te pagar, Furti, o que está no contrato? O que não foi pago até agora? Sim. Rescisão amigável era o ideal para os dois? Acho que sim. Eu acho que o Santos tem que pagar o que te deve até essa metade do ano e depois você segue rumo. O Santos também segue o rumo dele. Então, assim, eu sei que rescisão amigável pela rusga criada, ela não vai acontecer. Outra coisa, por que o Santos também não assinou essa rescisão, não deu essa rescisão? Porque se partisse uma rescisão unilateral pelo Santos, o Furti poderia acionar a justiça por 2 motivos: salários que não foram pagos, né? E também o fato do Santos não ter dado condições de trabalho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você afasta um jogador por questão técnica,
o jogador pode alegar na justiça que faltou condições de trabalho e processar o clube pedindo uma indenização. Ah, mas ele era ruim e o Caixinha não queria. Então, o que o Santos deveria ter feito? Colocado o Furt 1 ou 2 jogos e depois afastava, falando que foi a pedido do Caixinha. Igual fez com o Braga, igual fez com o Wendel, igual fez com o Rainer. Faltou um pouco de inteligência, né? Enfim, o Santos vai ter que pagar de um jeito ou de outro o que deve para ele e agora tentar correr para que não tenha justiça no meio. Que o Santos busque recursos para resolver isso. Mas eu fico totalmente decepcionado com as atitudes do Furt, de verdade. Bom, vamos para o resumão do mercado da bola agora. O primeiro resumão que eu vou trazer aqui dessa janela é de uma possível saída. Bom, Santos pretende vender Menino da Vila para viabilizar reforços na janela. Galera, todo mundo sabe que o Santos, nessa próxima janela, já vou antecipar, não espere contratações bombásticas, milagrosas, sabe? Vai ser muito raro de acontecer. Eu não vou falar impossível, que no futebol tudo é possível, tá? Mas o Santos, para contratar, vai ser com venda de jogador e também moeda de troca. Então, um dos jogadores que o Santos pode vender é o lateral direito Sherman. Galera, em um ponto, eu até concordo com a venda do Sherman. Eu vou explicar por quê. Hoje o Sherman, ele é a terceira opção da lateral direita. Ele está atrás de Léo Godoy, ele está atrás de Aderlan e está atrás de Escobar improvisado. Isso não sou eu que estou falando, isso não é opinião, é o que a gente está vendo. Vocês não viram o Kleber preferindo o Léo Godoy? Vocês não viram o Kleber preferindo o Aderlan? E agora, não viram o Escobar improvisado? Antes que o fã-clube do Sherman venha me xingar. Xinga o treinador que, na cabeça dele, acha que o Sherman é a quarta opção. Porque se a gente analisar friamente, é o que o Kleber está fazendo. Aderlan na frente, Godoy na frente, Escobar improvisado na frente. Não é uma opinião. Mas então, nesse ponto, eu sou a favor da venda, porque a gente precisa de caixa. E o Sherman, como eu falei, é terceira ou quarta opção da posição. Ele caiu demais no rendimento. Agora, passando para a parte de opinião técnica, eu acho que o Sherman ele é muito novo. 19 anos. Sentiu a fase do Santos. Não vou negar que subiu também um pouco a cabeça. Mas assim, galera, o Sherman ele tem espaço para evolução, ele pode melhorar. Ofensivamente, ele tem qualidade. Agora, defensivamente, é uma lástima. Na parte defensiva, ele realmente falha muito. É só lembrar o carrinho que ele deu no Gil no jogo contra o Bahia. Então, o Sherman ele precisa melhorar muito a sua parte defensiva. Ofensivo, lógico, precisa aprimorar, né? Mas assim, é um garoto, dá para evoluir. Agora, uma coisa que eu vou criticar muito a gestão é que você está colocando para vender um lateral de 19 anos, que é cria da base, e ao mesmo tempo você está procurando um jogador de 30 anos, que você não sabe a condição atual dele na parte física. Mas já vou falar sobre ele aqui também. Então, galera, essa questão do Sherman, eu sou a favor da venda, porque precisamos de caixa e ele não joga. Só é uma pena mesmo que, assim, é um garoto de 19 anos, acho que poderia evoluir, nada de virar um Cafu, mas eu acho que ele tinha potencial para evoluir. Vocês podem gostar ou não, tá? Mas eu acho que ele tinha potencial para evoluir, tá bom, galera? Pelo menos é o que eu penso sobre o Sherman, né? Até, inclusive, continuando sobre lateral direito, é uma das prioridades do Santos nessa próxima janela. Então, o primeiro nome que surgiu foi o lateral direito Manafá, Wilson Manafá, que jogou no Porto de Portugal, né? A questão do Manafá, o Santos ele negocia com o clube chinês porque o Manafá ele pode assinar um pré-contrato agora em julho, tá? Mas a gente sabe que para tentar antecipar quebra de contrato, mesmo em um curto período, sempre
vai ter uma compensação financeira. É isso que dificulta a vida do Santos. O Santos não quer gastar muito nessa próxima janela, né? Então, assim, sobre Manafá, eu lembro dele no Porto, ele teve um certo auge no Porto, tá? Os números dele são 332 jogos e 13 gols. Atuou pelo Beira-Mar, Anádia, Varzim e Portimonense de Portugal. E o auge dele foi de 19 até 22 ali no Porto. Depois ele chegou até ser rebaixado para o Porto B, voltou para o Porto principal, foi para o Granada da Espanha e depois foi para o Xangai Shenhua, né, na China. Bom, ao todo, como eu falei, 332 jogos, 13 gols e 22 assistências na carreira. Já os títulos de Wilson Manafá são 9. 2 campeonatos portugueses, uma supertaça Cândido de Oliveira, 3 taças de Portugal, uma segunda divisão portuguesa e 2 supercopas da China. Galera, o Wilson Manafá, como eu falei, não é um mau jogador, tá? Mas eu não sei como ele se encontra fisicamente. Mas é que nem eu falei, você tem um garoto de 19 anos que tem um espaço de evolução, você poderia muito bem devolver o Léo Godoy, liberar o Aderlan, que está em fim de contrato, e trazer o Manafá junto com o Sherman, tá? Agora, o problema é, será que o Santos vai ficar com o Aderlan, de 35 anos, com o Léo Godoy do Atlético Paranaense e com o Manafá? Então tem que planejar bem isso aí. É essa a minha crítica. Sobre o Manafá, como eu falei, não acho um péssimo reforço, mas tenho minhas dúvidas sobre. Bom, o segundo nome que também surgiu ontem, essa vem através do Diário do Peixe. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, na mira, o Santos estuda uma oferta pelo Matko Miljevic, que joga no Huracan. Já o Mático, ele tem um título só na carreira, tá? Para quem não sabe, ele tem um campeonato canadense. Ele, para quem não sabe, ele tem dupla nacionalidade, ele é americano e argentino. Se eu não me engano, ele é da seleção dos Estados Unidos, tá? Ele tem 108 jogos na carreira, 12 gols, 10 assistências, jogou no Argentino Júniors, no Montreal do Canadá, New Old Boys e Huracan. Ele pode jogar de meia atacante, ponta direita e ponta esquerda. Galera, sobre esse jogador também, esse daí eu realmente tenho um pé e meio atrás, tá? Por mais que ele fez até uma boa temporada pelo Huracan, eu tenho um pezinho bem atrás em relação a ele, tá? Mas assim, galera, o nome de Manafá e o do Matko Miljevic, o que acontece? São nomes que estão na mesa do Santos e não tem proposta oficial. Todo clube, na hora de abrir janela, o que acontece? Ele analisa carências e depois de analisar as carências, o que ele faz? Ele pega 4 ou 5 nomes por posição e um ou outro nome vai sendo vazado. Por isso que estuda o Mático, por isso que estuda o Wilson Manafá. Mas desses dois nomes, galera, eu realmente tenho muitas dúvidas. Um está no futebol chinês, que é um nível baixo, hoje, tecnicamente falando, e o Mático Miljevic até faz até uma boa temporada pelo Huracan. Mas também tenho as minhas dúvidas se também não é um Léo Godoy da vida, que o Léo Godoy no Estudiantes era um jogadoraço e no Atlético Paranaense foi um fiasco. E aqui está sendo fiasco também, ok? Bom, agora vamos para a última notícia. Eu deixei o melhor para o final, que essa eu gostei bastante, tá? Que é Adrielson está na mira do Santos. O Santos tem Adrielson no radar para a defesa. Bom, o negócio ele é visto como difícil porque, querendo ou não, o Lyon, que é o time que tem os direitos do Adrielson, quer vender o jogador. Entretanto, o grupo Eagle, que é do John Textor, deve dinheiro ao Santos. Por exemplo, o John Textor ainda deve uma parcela ou duas do John e deve o dinheiro do Jair. Então, o Santos quer ver se pode utilizar esse crédito para conseguir trazer o Adrielson. Ou um empréstimo com opção de compra lá na frente, né? Usando até essa questão desse crédito. Mas, enfim, a negociação ela é dada como difícil porque também não depende apenas do Textor. Ele é um dos acionistas do grupo Eagle. Então, a vinda do Adrielson
Depende do Grupo Eagle e do Lyon e também do Textor, tá? Talvez a boa relação entre John Textor e Santos pode ser que dê negócio, mas repito, é dado como difícil. Agora, sobre o Adrielson, eu acho que viria para ser titular e ao lado do Luan Pérez seria uma baita dupla de zaga, de verdade. Adrielson e Luan Pérez seria uma baita dupla de zaga. São 263 jogos como profissional e 13 gols. Jogou no Sport, Al Ahly do Emirados, Lyon, Botafogo e Anderlecht. Títulos do Adrielson, deixa eu colocar aqui, foram 6 títulos. Uma Libertadores, um Brasileirão, 2 Pernambucanos e 2 títulos na base, né? Um Sul-Americano Sub-17 e aquele torneio de Toulon, né? Galera, de verdade, essas primeiras movimentações do Santos no mercado, né? Como eu falei, Manafá e o Matko Milejevic são reforços que eu tenho dúvida. Já o Adrielson, eu já acho um baita reforço, né? Ah, esqueci de falar, o Adrielson hoje está com quantos anos? Adrielson está com 27 anos. Então, acho que seria uma baita contratação, no meu ponto de vista. Mas aí você coloca aqui nos comentários o que você concordou comigo e o que você discordou de mim. Tá certo? O vídeo é esse aí, um pouquinho longo hoje, gente, não teve como. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.